E aí, ler faz bem? Eu acho que faz. E você? Dante Galian e Carla Souza vão bater um papo sobre o poder terapêutico da leitura com a mediação de Érica Montenegro. Você pode participar através do chat, enviando suas perguntas, dando a sua opinião. O Circuito Cultural Digital de Pernambuco é realizado pela CEP Editora e Fundação Gilberto Freire, mas é todo feito com a sua participação. Tá ouvindo a gente? Olá, bom dia a todos. Estamos agora começando uma live sobre o cuidado da literatura com as vidas das pessoas e a biblioterapia. Eu sou Érica Montenegro, sou professora de biblioteca escolar, escritora e cordelista, e hoje eu vou ter a honra de receber duas pessoas que fazem um trabalho incrível com esse universo da literatura. Importante dizer para vocês que essa programação está toda disponível no site do Circuito Cultural de Pernambuco.com.br, circuitoculturalpernambuco.com.br, e também no canal do YouTube, Circuito Cultural. Acompanhe com a gente que durante esses dias está acontecendo muita coisa legal. Hoje eu vou ter a honra de conversar com duas pessoas que fazem um trabalho incrível em torno da literatura, e para recebê-los eu gostaria de começar com uma pequena reflexão que está aqui na contracapa deste livro. Aqui o autor Jonas Ribeiro faz uma reflexão muito importante. Ele diz: chegará o tempo em que as livrarias e as padarias abrirão suas portas no mesmo horário. E antes de comprar o leite e o pão, as pessoas comprarão livros e mergulharão mais cedo na leitura. Chegará o tempo em que os contos de fadas voltarão a ser contados, trocados e discutidos nas feiras, nos guetos e nas praças. E com todo respeito aos cachorros e cadelas, voltará o tempo em que o livro de histórias novamente será o melhor amigo do homem. E é com essa fala do Jonas Ribeiro, que é um grande escritor da literatura brasileira para a infância, que eu dou os cumprimentos à Carla e a Dante. A Carla, que é jornalista, que é especialista em biblioterapia, e o Dante, que é historiador e que trabalha como diretor do Centro de História e Filosofia da Unifesp, a Escola de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Então, sejam muito bem-vindos a Pernambuco, muita gratidão por estarem conosco nesse movimento de trazer a literatura, como dizia o poeta Murilo Mendes, como pão cotidiano. É uma alegria estar com vocês. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigada também. E hoje vocês podem mandar questões e comentários pelo chat, que nós vamos interagindo, né? E hoje a gente vai começar. Eu gostaria de convidar a Carla, né, para fazer uma apresentação, falar um pouco sobre esse trabalho, sobre a biblioterapia, sobre como isso chega na vida das pessoas e de como a gente pode articular esse amor pela literatura a esse cuidado, não é, com as palavras, de modo geral. Bem-vinda, Carla. Gratidão por estar com a gente. Eu agradeço muito por estar aqui nesse evento, né? Eu fiquei muito feliz quando me fizeram o convite. Foi um convite que aqueceu meu coração nordestino. Eu sou sergipana, de Aracaju, só que eu moro há 6 anos aqui em Florianópolis, em Santa Catarina. Então, estou muito feliz de estar aqui nesse super evento. E assim, eu vou falar... eu queria falar isso também, que eu vim morar em Florianópolis por causa da biblioterapia. Não só porque Florianópolis é uma cidade linda, mas também porque aqui em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, tem uma professora que é a Clarice Caldin, que ela é referência em biblioterapia no Brasil. Então, em 2014, eu deixei Aracaju e vim para Florianópolis para estar perto dela, e aí eu fiz mestrado. Ela foi minha orientadora e aqui fiquei, né? Quem conhece Florianópolis vai saber por que eu fiquei. É uma cidade maravilhosa, quem não conhece tem que conhecer. Apesar de que eu estou morrendo de saudade das praias do meu Nordeste, sabe, Érica? Aqui tem praias belíssimas, mas assim, de água gelada. Então é isso. Quem sabe em breve voltar por aí. E assim... a literatura, ela sempre esteve muito presente na minha vida. Eu sempre fui... Eu acho que é isso que me levou para o jornalismo, né? Eu sou formada em jornalismo, minha graduação em jornalismo, e depois me fez descobrir a biblioterapia, e isso fez muito sentido para mim, que já era leitora.
Eu comecei a ler muito cedo lá em casa. Meu pai é um devorador de livros, então, assim, quando eu abandonei as bonecas ali por volta dos 9, 10 anos, eu mergulhei nesse universo imaginário da literatura e não saí mais. E aí, quando eu descobri a bibliografia, muita coisa fez sentido para mim, porque eu sempre soube que um livro era muito mais do que um amontoado de palavras ali no papel. Eu sabia, intuitivamente, eu sabia que existia uma magia ali, né? Existia um poder. E assim, eu tenho muitas histórias na minha vida, muitas histórias sobre esse poder da literatura na minha vida. E aí eu queria falar de um encontro que eu tive. Foi um encontro com o Frankenstein, um clássico de Mary Shelley. E foi um encontro... Agora, assim, eu vou fazer um parêntese aqui, Érica, e depois o professor Dante também pode falar um pouquinho, que é a especialidade dele, né? O clássico Frankenstein da Mary Shelley é muito diferente do que as pessoas normalmente conhecem do Frankenstein de Hollywood, tá? Sim, e é muito interessante, a gente vê, e isso é uma referência muito importante, né? Porque a gente está falando de uma outra construção de imagem, né? A construção do livro, do texto clássico, ela traz uma outra construção de imagem que é diferente daquela que já vem pronta, chapeada, né? Oferecida pela televisão. E não é só isso, não é só isso. É que modificam também as histórias quando vão levar para o cinema. E eu acho que no caso do Frankenstein tiraram muito da essência. Olha ali, ó, o professor mostrando. O professor Dante está mostrando o livro. Mostra novamente, Dante, por favor. Frankenstein ou O Prometeu Moderno, de Mary Shelley. Então empobrecem demais, sabe? A literatura quando botam para o cinema. Então, se vocês quiserem entender um pouquinho do que eu vou contar para vocês, é importante que vocês conheçam a obra literária mesmo do Frankenstein. Então, essa leitura apareceu na minha vida num momento muito difícil, e assim, muito por acaso também. Era o livro que estava ali, e quem é muito leitor, às vezes, sabe que às vezes é o livro que escolhe a gente, depois é que a gente vai entender o porquê, né? Então, eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida, eu estava me sentindo muito impotente, triste, sozinha, e quando eu mergulhei nessa leitura do Frankenstein, que assim, quem é o Frankenstein? O Frankenstein é uma criatura que foi abandonada pelo seu criador e vive todas as questões existenciais que nós, seres humanos, nos vivemos ao longo da nossa vida. Então, em algum momento, a gente acaba se identificando com esse personagem, essa criatura. E eu me identifiquei muito, porque eu lembro assim, de partes marcantes do livro, que era o Frankenstein vagando sozinho pela floresta, com todas aquelas questões que angustiava ele, e os pensamentos, e eu, naquele momento, eu estava junto com ele, no meio daquela floresta, vivendo tudo aquilo. E naquele momento eu não estava mais sozinha na minha dor, né? no meu momento de crise. E aí, é uma coisa, né, Carla, que nem sempre a gente consegue vivenciar, exatamente porque durante essa adaptação que é feita para as outras linguagens, muitos trechos que são significativos e que fazem conexões com esse imaginário acabam sendo removidos, e a gente percebe isso com muita clareza, tanto nessa literatura clássica, universal, como também nas literaturas mais contemporâneas que sofrem essas adaptações. Isso também acontece, né? E assim, a literatura ela tem a capacidade, ao longo da leitura, né, de surpreender a gente. E aí eu fui surpreendida nessa caminhada de leitura com o Frankenstein, eu fui surpreendida por uma frase, um trechinho que eu vou ler para vocês aqui, onde a Mary Shelley diz: a alegria, assim como a tristeza, sempre encontra livre o caminho de partida. O dia de ontem talvez não venha a ser como o amanhã. Nada permanece, exceto a inconstância. Olha que riqueza, né? Que riqueza esse texto. E que força, né? Que poder
Até assim, recentemente, por conta de toda essa questão de pandemia e tudo, essa frase vem me acompanhando, ela me acompanha na minha vida. E naquele momento foi como que eu li, né, quando eu estava lendo e estava passando por aquele momento difícil, foi como eu tivesse sido compreendida. E foi uma injeção de ânimo e de esperança para eu conseguir sair daquele lugar, né? Então, eu tive esse encontro marcante com Frankenstein e assim, tem muitos livros que eu gosto de dizer, e ele é um desses, que me ajudou a viver. São livros que me ajudaram a viver, né? E ele é um deles, e tem uma frase de um escritor que é o Todorov, um crítico literário, filósofo, e ele diz assim: se me perguntam por que eu amo a literatura, espontaneamente me vem à cabeça a resposta: porque ela me ajuda a viver. Então, Olha, que coisa forte, né? Porque é estruturante, né? A literatura, os clássicos, né? A literatura universal, ela tem isso. O Antônio Cândido falava dessa necessidade da estruturação da personalidade humana exatamente por conta dessas histórias que aconteceram e que continuarão acontecendo, não é? Então, esses escritos que acompanharam a história da humanidade, que a gente vai vendo nesses livros, eles são extremamente importantes para o que vem depois, para como as coisas vão sendo reelaboradas. E é engraçado, né, que assim, o Frankenstein, por exemplo, essa obra ela tem mais de 200 anos. Só que ela trata de questões que são universais e acompanham o homem sempre. Sempre a gente vai sentir angústia, solidão, tristeza, dor ou felicidade, né? Então, essas questões que a literatura traz para a gente, para a nossa vida, ela é universal e atemporal, né? Sim, sim. E aí, assim, no meu trabalho com biblioterapia, eu trabalho hoje em dia dando muita formação e fazendo encontros de biblioterapia, e assim, eu prezo muito pela obra literária. Eu só uso contos, crônicas, poemas, romances, e também não é qualquer um. É claro que tem os clássicos, tem os contemporâneos, e a gente vai experimentando um pouco de tudo, mas o que é essencial para mim? E o que é essencial na literatura que vai proporcionar mudanças e poder e saúde e qualidade de vida? É a linguagem simbólica e é a presença da metáfora. Então, eu tenho uma frase, né, minha, que eu digo que os livros são como uma cápsula que envolve o medicamento, que é a história, mas o que vai agir dentro do ser humano é a metáfora, é o princípio ativo, que é a metáfora, que é a linguagem simbólica, né? Então, é por isso que às vezes, eu sou considerada mais ou menos a clássica da biblioterapia, porque algumas pessoas trabalham com biblioterapia e utilizam livros de autoajuda. Eu não utilizo. E sou muito taxativa nisso. Os meus alunos sabem como eu sou chata em relação a isso. E assim, eu não abro mão disso. E por que eu não utilizo autoajuda? Não é porque não utilizo nem para mim, nem com grupos, nem com alunos, porque eu sei que o poder da linguagem simbólica é muito maior do que o poder da linguagem cotidiana, formal, racional, que a gente está acostumado, né? Então, eu sou dessa linha da biblioterapia que vem lá da professora Clarice, né, Caldin, e onde a gente só utiliza e só considera a literatura. Agora, sim, não é só porque a gente gosta de literatura, é porque a gente sabe o poder que tem a literatura, e atualmente está tendo algumas pesquisas, né, estão realizando algumas pesquisas, e eu trouxe duas para citar para vocês, para comprovar para vocês o poder da literatura na nossa vida, já que esse é o tema, né, desse bate-papo aqui, e é importante que vocês que estão assistindo, vocês entendam que a gente está falando de literatura, de conto, poesia, romance, crônica, e... Pode falar.
E essa questão que você está colocando aí sobre a literatura, ela é importante porque ela carrega toda a história da humanidade, né? E ela carrega também essas questões que são elaboradas e reelaboradas constantemente pelos seres humanos, né? E aí eu queria fazer uma ponte com o trabalho do professor Dante, né? Que faz um trabalho incrível lá com o laboratório de leitura da Unifesp, e de como a gente consegue, né, perceber que isso tudo que você está colocando, essa literatura que ela é ressignificada constantemente, uma boa literatura, e aí a gente inclui os textos, né? O próprio Antônio Canto, que é sempre nossa maior referência, falava desses textos da tradição oral, desses textos que acompanham essa história da nossa evolução enquanto seres humanos, né? E da nossa humanização, né? E aí o professor Dante trabalha com isso, então eu acho que seria muito legal a gente pensar, visualizar exatamente essa ponte, né? E eu queria que o professor Dante chegasse também para essa conversa, para falar um pouco sobre esse lugar de reestruturação que a literatura vai permitindo, né? Que ela vai fazendo na vida das pessoas e, através, chegou lá, olha que coisa tão forte, chegou na medicina, né? Quando eu estava lendo o trabalho do professor Dante, eu falei, gente, isso é o ideal de vida da gente, é que a literatura consiga chegar, de fato, na questão biológica, né? Como a gente já sabe que chega, evidentemente, né? Mas isso é importante que todo mundo saiba, e é por isso que o professor Dante e você, Carla, foram convidados para esse movimento, né? Para estar com a gente no circuito, exatamente para chegar nesse novo, que não é tão novo assim, porque a biblioterapia, por exemplo, tem uma história muito longa, né? Mas agora a gente vai ver como é que está na medicina. Que coisa mais linda! Fale para a gente, Dante, como é que está acontecendo aí. Seja bem-vindo a Pernambuco. Obrigado, Érica. Obrigado, Carla. Obrigado a todos que estão assistindo. É uma grande alegria, um grande orgulho estar participando aqui desse circuito de literatura, esse bate-papo com vocês. Está muito agradável, falando daquilo que a gente mais gosta, né? Da nossa paixão. E eu posso dizer que a literatura, ela despertou para mim em dois momentos. Eu tive dois casos de amor com a literatura, né? O primeiro foi na infância, né? E eu acho que essa possibilidade de todos poderem ter essa descoberta da literatura é algo que abre perspectivas para a vida de uma maneira, assim, incalculável. Acho que todas as crianças, todas as pessoas que podem fazer essa experiência de estar em contato com a literatura, com as narrativas, com as histórias, quando são afetadas por elas, se transformam, né? E se humanizam, fundamentalmente. Acho que não tem outra maneira de a gente se humanizar efetivamente, senão através das histórias, através da literatura, né? Tem a palavra do outro, né? A palavra do outro. Exatamente, exatamente. Tem um termo que eu gosto muito, que é de uma autora canadense, que aliás era a esposa do Todorov, que a Carla acabou de citar aí. O nome dela é Nancy Houston, e ela tem um livro que, aliás, está traduzido para o português, chama-se A Espécie Fabuladora, né? Onde ela diz algo que ela resgata fundamentalmente de Aristóteles, né? Porque Aristóteles dizia que o humano é um animal dotado de palavras. Ou também pode ser traduzido o animal que conta e ouve histórias. Basicamente, dos outros animais, até porque a gente até aqui, às vezes, ouvindo os passarinhos, me parece até que eles estão contando histórias, mas eu não consigo entender. Eu consigo só apreciar. De qualquer forma, né, a gente sabe que nós vivemos, né, das histórias que nós contamos. E a nossa vida só vale a pena a partir do momento de que ela pode ser contada, né? Então, nesse sentido, eu tive esse primeiro encanto com a literatura, com as histórias, que te abre o universo, abre as dimensões da realidade de uma maneira fabulosa. E depois, mais recentemente, não tão recentemente assim, mas há mais ou menos 20 anos atrás, quando eu me vi diante de um desafio de humanizar ou, de alguma forma, contribuir para a formação humanística de futuros médicos, futuros profissionais da saúde. Eu comecei a fazer isso a partir da minha área de expertise, que é a história. Eu sou historiador, formado pela USP, fiz meu mestrado, meu doutorado lá. Então, num primeiro momento, eu tive muita dificuldade de enganchar esses alunos, de atraí-los para esse universo das humanidades, né? Já que a área da medicina, a área das ciências da saúde é uma área muito focada no aspecto científico e tecnológico, né? E eis que, então,
uma experiência quase que inusitada, inesperada, fez com que a literatura entrasse de novo na minha vida. Não que eu tenha me afastado completamente da literatura, mas acho que todos nós passamos, principalmente quando a gente entra no mundo acadêmico, né? A gente acaba ficando um pouco bitolado, né, na perspectiva de ler livros específicos da nossa área. É que a gente tem que ler, senão não se forma. Exatamente, exatamente. E a gente vai deixando a literatura um pouco de lado, vai deixando a literatura um pouco para fim de semana, e a gente vai preenchendo a nossa vida com outras coisas e vai tirando a literatura de cena, né? E quando eu percebi que a literatura fazia de uma maneira muito melhor e muito mais dinâmica, muito mais eficaz aquilo que estava tentando fazer através das ciências humanas de maneira geral, a partir desse momento, então, eu me reconverti para a literatura. Então, desde então, né, apesar de continuar sendo historiador, né, uma formação que a gente não apaga, né, e até hoje eu venho trabalhando bastante com isso, a literatura tem sido basicamente a minha vida. Foi aí, então, que surgiu o laboratório de leitura. O laboratório de leitura foi algo que surgiu a partir de uma experiência empírica, né? De uma coisa experimental, no qual eu, com um grupo pequeno de alunos, comecei a propor a leitura e discussão de textos literários. Na verdade, não foi nem eu que propus, foi um dos alunos que, naquele momento, há 20 anos atrás, um pouco menos de 20 anos, paralelamente à formação dele em medicina, fazia também uma formação em teatro, né? E como já tínhamos um grupo de estudos que se reunia nas sextas-feiras na hora do almoço, e a gente lia artigos e lia ensaios e assim por diante, ele aproveitou aquela oportunidade para perguntar se a gente podia ajudá-lo na compreensão de um texto que ele tinha que encenar, que era Antígona, de Sófocles, né? Um texto teatral, teatro grego clássico, né? Uma tragédia. E como aquilo tudo era muito experimental, eu falei, ótimo, vamos lá, vamos ler um texto literário, vamos discutir o texto literário, né? Numa perspectiva diferente do que se faz da crítica literária, por exemplo, ou uma faculdade de letras, assim por diante. E o impacto que isso trouxe para aquelas pessoas, para aqueles alunos, foi extraordinário, né? De maneira particular, uma das alunas, que era aluna de enfermagem, se sentiu tão impactada que ela se emocionou ao falar a respeito do livro. E, um pouco parecido com o que a Carla falou agora, né, de maneira muito, muito bonita e muito, muito do coração, né, essa aluna disse que... Afetiva, né? Uma forma Exatamente. muito afetiva, que é o que a literatura faz com a gente também. Exatamente. E essa aluna, então, ela disse que Antígona a representava, né? E não só a representava, como também lhe dava uma chave de compreensão para situações que ela estava vivendo na vida real, né? A partir desse momento, então, eu percebi que a chave, a resposta para aquilo que eu estava buscando, dentro dessa perspectiva da formação humanística, da humanização, era a literatura. E a partir de então, junto com um colega, que é meu parceiro até hoje no laboratório de leitura, que é o professor Rafael Ruiz, também historiador, a gente começou a estruturar aquilo que mais tarde seria a metodologia do laboratório de leitura. Uma metodologia que está fundamentada na proposição da leitura de textos clássicos. Nesse sentido, eu também vou muito ao encontro do que a Carla estava falando, né? E não por preconceito, e não por desrespeitar ou não considerar a literatura contemporânea, muito pelo contrário, é porque nós fizemos testes com vários tipos de livros, todos eles literários, né? Porque a gente percebeu esse poder efetivo da literatura. E aí eu comecei a perceber, na prática, por que clássico é clássico. Sim, existem muitas experiências, né? Existem, por exemplo, aqui no Brasil não era tão comum até pouco tempo, mas, por exemplo, a questão das tertúlias, né? É muito comum que as pessoas façam as tertúlias, que são as discussões em torno desse movimento do clássico, da literatura, né? E nós precisamos também voltar, né? Eu acho que a gente tem uma discussão aí que é muito do campo de como a literatura chega na vida das pessoas, então, de como nós recebemos os clássicos, e aí, como professora, eu não posso me eximir de falar de como a escola trata a literatura, muitas vezes, num processo de didatização, num processo de escolarização muito forte, e que acaba, de fato, dificultando a aproximação das crianças desses gêneros, né, desses gêneros da literatura. E aí a gente tem uma série de discussões. A gente tem, por exemplo, a Magda Soares, que fala da escolarização do texto literário, a Regina Zilberman, que trazem essa discussão.
e que vai exatamente de encontro, né, que vai corroborar, na verdade, isso que vocês estão colocando, que é essa relação com a literatura clássica, que é tão fundante, que é tão estruturante, não é? Uhum. E esse que você trouxe, Dante, é muito importante para a gente, porque a gente pensa na literatura como esse lugar de aconchego também para o corpo, não é? Porque já é para a alma, a gente já sabe isso aí desde sempre, desde que o mundo é mundo e que a literatura existe, não é? Desde que as histórias existem. E a Carla, ela faz um trabalho também muito interessante. Eu vou ficar fazendo essa articulação, né, para a gente poder ter essa conversa, que eu acho que vai trazendo pontos relevantes do trabalho de vocês dois. E, Carla, você estava falando da questão do poder da linguagem, né, da questão da simbologia, de todos esses universos. E como é que na biblioterapia a gente consegue pensar nessas coisas? Eu só para justificar um pouco mais essa questão da literatura, né, que a gente está abordando aqui, eu quero trazer duas pesquisas bem interessantes, e uma delas é de um inglês que ele é um professor de literatura da Universidade de Liverpool. E ele está fazendo diversas pesquisas e estudos para ver como é que a literatura age no nosso cérebro. Então, as pessoas participam de grupos de leituras e ele monitora o cérebro das pessoas, eletrodos com ressonância, enfim, toda essa tecnologia que eles têm lá. E o que ele comprovou em relação à leitura de literatura? Que quando a pessoa lê a literatura, por conta da linguagem simbólica, o que acontece no cérebro é que o cérebro é como se ele despertasse, como se ele estivesse voltando a ter vida. E ele trabalha muito fazendo essas pesquisas em pessoas que têm alguma questão com depressão, ansiedade, dores crônicas, que já tem alguma questão de saúde ali, né? Algum desequilíbrio. Então, é como se realmente, quando a gente lê literatura, algo se ilumina dentro da gente, né, de forma benéfica. Então, a relação com a saúde está exatamente aí. Né? Nós seres humanos, nós não somos só corpo físico. Nós somos um ser integral e assim, está tudo interligado. Então, a saúde, ela vem, o bem-estar, a qualidade de vida, e desse contexto de equilíbrio, que é o que muitas vezes a literatura provoca na gente. Foi o que eu senti naquele breve instante de leitura do Frankenstein. Eu consegui, e tudo isso acontece de forma inconsciente, tá, gente? Na biblioterapia a gente estuda 3 principais componentes, né, que a professora Clarice aponta, que são a catarse, a identificação e a introspecção. A catarse e a identificação é completamente inconsciente. Quando a gente vê, a gente já está completamente envolvido, emocionado, chorando mesmo, ou rindo, a gente já está identificado com o personagem, caminhando junto com ele numa floresta imaginária, né? E a introspecção, aí sim, a introspecção é uma reflexão que a gente faz de forma consciente, e a reflexão pode proporcionar mudanças de comportamento, a gente pode até, a partir dessa introspecção, por conta de uma leitura, a gente pode compreender questões do passado, questões do presente, e a gente pode optar também, se quiser, fazer alguma mudança na nossa vida. Então, por isso que esses são os efeitos, né? Você perguntou da biblioterapia, como funciona. Então, é baseada nesses 3 princípios, né? Da catarse, da identificação e da introspecção. Mas tem uma coisa na prática da biblioterapia em si, que é a interação. Esse é um elemento fundamental. Uma coisa é a gente ler sozinho um texto. Outra coisa é a gente ler e compartilhar. Isso tem um poder muito grande. Porque a gente percebe que a gente não está sozinho por conta da experiência daquele personagem que está no livro, e quando a gente compartilha com um grupo, e na biblioterapia eu só trabalho com grupos mesmo de pessoas,
a gente percebe que aquilo não é só eu e o personagem que está sentindo, você também pode sentir a mesma sensação. Reverbera, você pode... né? Isso, Reverbera e você pode ter grupo. vivenciado algo que eu achava que era só eu que passava. Então, ali a gente cria um laço, a gente se fortalece também pela troca proporcionada pelas histórias. E a gente passa a ter voz também, para contar a nossa história a partir daquelas histórias que a gente ouve. E, enfim, um grupo de biblioterapia, um encontro de biblioterapia, é um espaço de cuidado, e o cuidado vem a partir da literatura, mas também a partir da troca, a partir da escuta amorosa, a partir da fala, a partir, enfim. Isso acontece no presencial e no virtual, tá, gente? Isso é potencializado, o encontro, mesmo no virtual, é muito potente. E eu venho realizando encontros virtuais de biblioterapia desde 2019. Então, chegou Quando agora a pandemia. Nem pandemia, né? Não. Você já estava com esse universo aí, já estava, abrindo outras portas. E agora está vindo um monte de gente, sabe? E antes vinha pouca gente, porque as pessoas não estavam acostumadas, né, com o virtual. Agora nós somos obrigados a estar no virtual e temos a necessidade de ler literatura, de compartilhar nossos sentimentos, e que bom que tem internet, né? Sim, sim. E tem uma coisa que eu acho que é muito interessante nessa sua fala, Carla, que aí eu vou passar para lá, mas eu gostaria de refletir também, que é essa questão da relação pessoal que a gente estabelece com a leitura, né? Ainda que eu leia para o outro, né? Mas a leitura individual, a leitura eu ler o meu livro, a relação sujeito, leitor, objeto, livro, que é extremamente importante, não é? Que é extremamente significativo. Porque uma vez que eu estabeleço essa conexão, ninguém vai ser capaz de elaborar os sentimentos por mim. Sou eu a partir dessas histórias, não é? A partir dessas vivências e de toda a minha história de vida, que é acompanhada, não é, por questões que se assemelham ou que se encontram ou que se espelham nessas obras literárias. E aí a gente tem lá na Unifesp, né, um trabalho com esse grupo incrível, que é o Laboratório de Leitura. E, Dante, em outro momento a gente conversava e você falava sobre a questão das narrativas e a humanização em saúde nesses encontros. Como é que acontecem os encontros do Laboratório de Leitura? A gente ouviu agora a Carla falando da biblioterapia, deixou todo mundo aí com água na boca querendo participar, né? Conte para a gente como é que acontece lá, esse movimento lá na Unifesp, como é que vocês fazem isso, quem é que participa, e me permita fazer uma pequena observação. Nós estamos em Pernambuco, né? E a gente aqui está no berço da literatura de cordel, e tem uma cordelista, a doutora Paula Torres, que ela trabalha também com um laboratório. Ela botou uma cordelteca, como a gente chama, dentro de um espaço de tratamento de atividades, na verdade, alternativas para os pacientes, se eu não me engano, de câncer. Então, olha aí a gente também fazendo essa conexão com a literatura popular, né? Apesar da gente estar aqui tratando dos clássicos, da literatura universal, mas nós estamos falando da literatura de cordel, que é super importante para a gente. Pois não, Posso só interromper rapidinho? Claro. Eu acho que a gente precisa ampliar, assim, não vamos focar só no clássico, né? Sim, ali, por isso que o cordel também é muito poderoso, né? As narrativas orais, as histórias que a gente compartilha oralmente, também. Eu acho que a gente não pode limitar esse poder à leitura em si. O livro, a gente sabe o poder, só que a gente vive numa sociedade que ainda é pouco acesso ao livro e à leitura, infelizmente. Então, a gente poder contar histórias, a gente poder levar essas narrativas e ler para pessoas que não têm o acesso ao livro ou à leitura como uma realidade, né? Isso também leva esse poder da literatura e da linguagem para essas pessoas. Então, sim, só para a gente abrir um pouco essa discussão. Claro. E quando a gente fala da literatura de cordel, né, eu mais do que ninguém, como cordelista, como defensora dessa bandeira de luta que é trazer a literatura de cordel hoje para ser reconhecida como literatura, como arte, não só como algo relacionado ao artesanato, que é muito importante, mas como arte no sentido de que ela é importante, de que ela faz parte de
de um contexto. Inclusive, a gente vai ter aqui no circuito, no próximo domingo, uma mesa sobre isso, para falar sobre cordel, ontem e hoje, né? As origens e as perspectivas. E eu trouxe essa questão, essa ponte com essa questão de saúde que a doutora Paula Torres está lá fazendo, exatamente para a gente ilustrar que existem muitas outras ações, né? E que, a exemplo do trabalho que vocês dois fazem, o Brasil está aí carregando muitas histórias de sucesso, de questões relacionadas a essa literatura, né? Então, é uma alegria para a gente poder ouvir vocês dois falando. E, Dante, conte para a gente como é que está sendo feito isso lá no laboratório da Unifesp. Conte para a gente. Então assim, bom, essa experiência, como eu estava falando, ela foi surgindo meio que ao acaso, né? E acho que é isso que dá um caráter muito especial, muito humano para o desenvolvimento mesmo do laboratório de leitura. Ele não surgiu de uma proposta teórica para ser aplicado na prática, muito pelo contrário, ele nasce a partir de uma experiência vivencial, e a partir dessa experiência vivencial ele foi se estruturando, a gente foi estruturando isso do ponto de vista tanto metodológico quanto teórico. Então, assim, do ponto de vista do tipo de literatura, né, quer dizer, a gente foi constatando, por que com o clássico, né? Quer dizer, nenhum livro nasce clássico, né? Quem, de certa forma, estabelece essa perspectiva de clássico é o tempo, né? O fato de que a gente continue lendo Shakespeare, Cervantes, Machado de Assis, Clarice Lispector, depois de tantos anos que esses livros foram publicados, assim por diante, é pelo fato de que esses livros têm alguma coisa que traduzem a experiência humana de alguma forma que permanece, tanto do ponto de vista universal, como a Carla falou, também do ponto de vista perene, ou seja, é algo que continua conversando conosco, né? Então, nesse sentido, a literatura clássica, que é produzida hoje, que está sendo produzida agora, muitos desses livros vão ficar, outros não, né? E a gente percebeu isso no laboratório na medida que a gente foi lendo livros que tinham o que eu costumo chamar de um poder ativo maior, né? Já que a gente está falando aqui de remédio, de literatura como remédio, então, efetivamente, a gente foi percebendo que o clássico ele tem essa característica de ser um livro que tem um poder ativo maior. Em que sentido? Primeiro, num aspecto muito parecido também com o que a Carla estava falando a respeito da biblioterapia. O que a gente no laboratório de leitura e no nosso grupo de pesquisa, porque a partir do momento que essa experiência foi se consolidando, se estruturando, eu acabei transformando essa prática no meu objeto de pesquisa. Então, hoje, a gente tem um grupo de pesquisa, uma linha de pesquisa na Unifesp, no centro que eu coordeno, que é o Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, que chama-se Humanidades, Narrativas e Humanização em Saúde. Então, é um grupo que envolve pesquisadores, professores, pós-graduandos, pós-doutores, em que, financiados até pela FAPESP, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a gente tem um projeto financiado, com parcerias internacionais, como, por exemplo, o Center of Humanities and Health, do King's College de Londres. A gente tem uma parceria também com a Columbia University, através da professora Rita Sharon, que trabalha com narrativas médicas. Então, a gente está transformando isso não só numa prática, mas também num objeto de estudo. E o que a gente vem constatando é o seguinte, quer dizer, esse poder advém fundamentalmente do seguinte. Primeiro, que o clássico ou a literatura, ela tem um poder estético. Então, aquilo que a Carla comentava agora, né, no sentido do estético enquanto o contrário do anestésico, né? Então, assim, a literatura, a palavra estética vem do grego aesthesis, que quer dizer justamente despertar. Isso que os pesquisadores constatam no cérebro, né, a gente vivencia do ponto de vista da palavra, da expressão. Então, a gente tem uma abordagem metodológica, que é uma abordagem qualitativa, não quantitativa. Então, eu não trabalho numa perspectiva orgânica, mas sim numa perspectiva narrativa, onde, a partir das narrativas das pessoas que passam por essa experiência estética e reflexiva, eu consigo, efetivamente, através do discurso das pessoas, perceber o quanto a literatura é despertadora, ela convida à reflexão e ela é transformadora. Então, a metodologia do laboratório, ela está estruturada fundamentalmente nessa tridimensionalidade da experiência: estética, reflexiva e ativa. E a gente trabalha numa perspectiva antropológica clássica, que é o afeto, a inteligência e a vontade. Então, cada momento, cada fase do laboratório de leitura, e esse é um pouco o que diferencia o laboratório de leitura, por exemplo, de um grupo de leitura, um book club, como é muito na moda, né?
é justamente ter essa metodologia estruturada a partir de uma perspectiva antropológica que a gente pesquisou, que a gente percebeu e que a gente constatou na prática. Então, a gente convida as pessoas a compartilharem a sua experiência estética. Então, elas até estranham, porque elas estão acostumadas, como você acabou de falar, né, a ter uma relação muito técnica, muito escolar com a literatura. Então, a gente rompe isso. E aí, no primeiro encontro do laboratório de leitura, os encontros têm mais ou menos 1h30 cada encontro, eu convido as pessoas a falarem de que maneira o livro te afetou. Como é que você leu o livro e como é que o livro te leu, né? A partir daí, uma série de temas, de questões que são, ao mesmo tempo, muito subjetivas, mas que remetem a temas essenciais da existência humana, surgem. A partir do segundo encontro, a gente entra numa coisa que a gente chama de itinerário de discussão, né? Onde a gente divide o livro em várias partes e a gente tem a oportunidade de, para cada semana, né, se concentrar nessa parte do livro e explorar em profundidade. Isso, inclusive, dá uma oportunidade para que as pessoas releiam. E o que eu tenho de retorno com relação a essa experiência da releitura é muito interessante, né? Uma coisa que a gente gosta precisa ser vista e revista muitas vezes. Sim, sim. Uma coisa que você está falando aqui e me ocorreu. Vocês têm, tanto nesse movimento, né, do laboratório de leitura, vocês oferecem os textos ou as pessoas também trazem os textos que elas leem e que elas gostam? Como é que é feita essa seleção dos textos? Há alguns anos eu participei desse movimento de tertúlia que eu mencionei há pouco, e a gente fez uma escolha do grupo, né? A escolha do grupo, e a gente foi ler Dostoiévski. E foi uma experiência muito interessante, foi uma experiência singular, porque isso que você está colocando, a escuta da narrativa do outro, né? Da palavra do outro, que vai fazendo esses processos, digamos, transitórios, né? E como é que vocês fazem isso? Vocês oferecem os livros, vocês sugerem? Existe um banco, uma biblioteca, existe um banco de textos? Como é que isso funciona? Então, isso depende muito, Érica, do tipo de grupo, né? Essa experiência do laboratório de leitura começou na Unifesp e ela se desenvolve até hoje, tanto como uma disciplina de graduação, como uma disciplina de pós-graduação, aberta à própria comunidade acadêmica. Então, a gente tem um grupo muito diversificado, onde você tem alunos de graduação, alunos de pós-graduação, de vários programas e vários cursos da Unifesp, funcionários, docentes, pacientes, todos eles juntos, né? E o livro proposto é um livro proposto para todo mundo. Todo mundo vai ler o mesmo livro, mas cada um vai trazer a sua leitura do livro. É óbvio que a gente sempre tem uma possibilidade de abrir para sugestões, as pessoas trazem sugestões, assim por diante, e depois eu e minha equipe, a gente acaba tomando a decisão de qual livro a gente vai propor para aquele ciclo. A gente chama esse momento do laboratório de leitura um ciclo que pode variar de 4 até 18 encontros, dependendo do tamanho do livro, né? E aí a gente tenta, por um lado, né, atender um pouco a demanda do próprio público e, por outro lado, também, a gente, às vezes, porque o laboratório ele cresceu, ele se desenvolveu, ele ultrapassou a barreira da universidade. Ele hoje é aplicado, por exemplo, eu tenho um espaço chamado Casa Arca, onde eu ofereço ciclos de laboratório de leitura para as pessoas que queiram. Atualmente ele está funcionando eminentemente online, né? Mas isso também é uma coisa interessante, porque está dando a oportunidade de gente de todas as partes do Brasil e até de fora do Brasil participarem. E eu trabalho também muito no mundo corporativo, em empresas, né? E aí, então, eu procuro responder a demandas, né? Então, em função das temáticas que querem ser desenvolvidas, como, por exemplo, o tema da liderança, o tema do relacionamento, o tema da família e assim por diante. Então, eu tenho uma carteira de livros, né, de clássicos assim, muito grande. Eu costumo brincar e falar assim, me fala um tema que eu te falo um livro, né? E aí, então, aí vai dependendo muito, né, de como a gente, para que público que a gente está aplicando e em quais circunstâncias o laboratório de leitura é aplicado. A metodologia é exatamente a mesma, igual, né? O que vai variar fundamentalmente o tipo de público e o contexto no qual a coisa está sendo aplicada. Mas, basicamente, tanto do ponto de vista metodológico quanto dos efeitos e da finalidade, é sempre a mesma. A humanização. E a humanização que é, por si só, uma experiência
terapêutica. Eu não consigo mais separar uma coisa da outra. Quando você se humaniza, você está promovendo saúde. Quando você está promovendo saúde, você está se humanizando. É uma retroalimentação, né? E na biblioterapia a gente também vai ter isso, né, Carla? É, A gente está e se eu encaminhando. tenho... Deixa eu só dizer uma coisa rapidinho. A gente está com um monte de gente que está acompanhando o chat aqui pelo YouTube, e a gente tem gente num monte de lugares, na Inglaterra, na França, acompanhando aqui. Então, agradecer a todo mundo que está com a gente nessa transmissão, dizer que depois a gente pode acessar também o vídeo no YouTube. E, Carla, você faz um trabalho também com esse universo. A gente tem um tempinho aí, uns 15 minutinhos, dá ainda para a gente discutir bastante coisa, né? Porque a gente fica aqui, olha, querendo ouvir um e outro, essas experiências que são tão fortes, né? Sim. Eu já li o livro do professor Dante, né? E quem não leu tem que ler A Literatura como Remédio, onde ele fala desse processo, né? Do experiência, laboratório de leitura. E uma coisa, professor, que eu acho muito interessante comentar aqui com você agora ao vivo, aproveitar a oportunidade, é que você não inicia essa pesquisa achando que no final vai ter esse efeito terapêutico. E aí, por conta dos relatos das pessoas, é que você dá o nome ao livro e você chega a essa conclusão de que também não só humaniza, como faz bem para a saúde, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa surpresa, né, que você teve ao longo desse trabalho. Essa resposta tão significativa, né, do outro, esse impacto que tem na vida do outro. Muito interessante isso. Eu sou educador, sou um professor e não médico, né? Então, fundamentalmente, o meu interesse desde o princípio que eu comentava agora há pouco, era justamente promover a formação humanística, né? Quer dizer, um pouco abrir esse universo para os futuros profissionais da saúde, que estão tão focados na questão científica e tecnológica, né? Para essa dimensão humana, que é tão importante quanto, né? Não adianta nada você ter todo um conjunto. Eu costumo brincar com os meus alunos e falar assim, olha, eu não quero que você se torne em Dr. Houses, né, da vida, né? Dr. House é aquele bam, o expert e tal, mas uma pessoa terrível, né? E a gente sabe que qualquer tipo de terapeuta, qualquer tipo de alguém que propõe um cuidado, né, não necessariamente que vai chegar numa cura, mas num cuidado, efetivamente, ele tem que entender o humano. Ele não pode ver o humano como um conjunto de órgãos disfuncionais, né? Ele tem que ver o humano como algo muito complexo, né? Que envolve não só os aspectos sintomáticos da sua doença, mas também a dimensão da experiência, né? Do que ele está sofrendo, do que ele está buscando, né? O que para ele é doença, o que para ele é saúde. E para saber isso, para chegar nessa dimensão do humano, né, não é através da abordagem científica e tecnológica que você vai chegar. E a literatura me mostrou, né, que é uma porta, mais do que uma porta, é um portal de entrada para essa dimensão do humano. Então, no primeiro momento, o meu interesse era justamente fomentar esse conhecimento do humano. Só que quando você faz esse movimento de conhecimento do humano, inevitavelmente você está fazendo um movimento de autoconhecimento. E ao entrar nessa dimensão do autoconhecimento e promover e permitir com que as pessoas se expressem e tragam as suas histórias e tragam as suas questões subjetivas, assim por diante, o efeito disso é profundamente terapêutico. Então, eu costumo dizer, o laboratório de leitura não é um grupo terapêutico, no entanto, ele tem efeito terapêutico. Acaba se configurando, né? Acaba se configurando, exatamente. Porque na medida em que você se encontra consigo mesmo e resgata a humanidade que está dentro de você, né? E que muitas vezes está escamoteada em função de um mundo como o nosso, que cada vez está mais automatizado, mecanizado, né? Digitalizado, assim por diante, né? Quer dizer, quando você resgata essa humanidade, né? Essa humanidade é o resgate da tua própria alma, né? E isso é a fonte da saúde. Assim como também, toda vez que você descuida da tua alma, você descuida do humano que há em você, você está provocando a doença, a patologia, né? Então, foi uma coisa muito, muito natural, né? Mas, de fato, como você falou, cara, no livro eu coloco exatamente isso, que a princípio a minha abordagem não era uma abordagem terapêutica, mas depois eu não tive como negar, né? Claro que eu fui de uma maneira muito feliz, né? Porque eu fui em busca de uma coisa e encontrei algo ainda maior, né? E para mim hoje é inevitável fazer essa relação entre formação, educação e saúde. Para mim, promover
A saúde é promover a educação é promover a saúde. Que ótimo. Então, acho que não sei se a Érica saiu da reunião, não estou mais ouvindo ela. Oi, Érica. Findo. Agora sim. Agora sim. Pronto, estou aqui. Eu estou aqui morrendo de inveja da Carla, que conseguiu ler seu livro, professor, porque eu pedi já faz um montão de tempo e o meu não chegou, e eu estou aqui assim, ai, que horrível, né? O livro também foi uma surpresa, porque o livro ele é resultado desses anos todos de trabalho, de pesquisa, né? E, claro, antes do livro, eu e os meus alunos, meus orientandos, publicamos vários artigos em revistas científicas, em revistas indexadas, assim por diante, mas eu achei que era um momento de transformar isso de apresentar esse trabalho para o grande público, né? Não só para o público especializado, não só para o público acadêmico. E aí, então, a gente publicou o livro em 2017 pela editora Martin Claret, e já muito rapidamente a primeira edição se esgotou, e atualmente a gente está na terceira edição, né? E pelo jeito como você está falando, já está difícil de encontrar, o que me deixa muito feliz, né? Porque mostra efetivamente que essa busca por entender o universo da leitura e essa dimensão humanizadora e terapêutica da leitura é uma demanda muito grande, muito grande. Sim. Não é porque nós estamos aqui hoje conversando sobre isso. Eu hoje mesmo tenho uma outra live falando sobre essa mesma questão. Tenho dado palestras, conferências em vários lugares, pessoas que querem experimentar, que querem saber o que é o laboratório. Então, eu fico muito feliz e adoro estar trocando essas ideias, essas experiências, né? Tenho uma relação muito próxima também com a biblioterapia, apesar de não me considerar um biblioterapeuta, mas converso com muita gente da biblioterapia, e acho que tem muitos pontos em comuns e a gente tem muito o que trocar e o que aprender uns com os outros. Com certeza. E olha, aqui no chat do YouTube, tem muita gente fazendo uma referência ao trabalho de vocês, né? Dizendo que é fã, que gosta de ler, minha professora querida, fazendo referências muito positivas ao seu livro, Dante. E tem também uma solicitação, que é uma coisa que eu já tinha registrado aqui para perguntar para vocês, especialmente para a Carla, que está trabalhando com esse universo, também de outros autores que trabalham diretamente com esses círculos de biblioterapia, né? Então, as pessoas estão querendo saber que outros autores vocês recomendam, que referências a gente pode ter. Tem alguém colocando aqui que está terminando um curso e está fazendo um TCC e que quer aprimorar isso. Que autores você recomenda para que as pessoas estudem, né? Aproveitar para falar que você tem um Instagram onde você alimenta muito esse trabalho com a biblioterapia, que é o @doses de biblioterapia, não é isso? Isso. Lá no Doses de Biblioterapia, tanto no Instagram quanto no Facebook, eu sempre dou muitas dicas de livros. E eu estou até agora fazendo uma série de livros que não falam diretamente de biblioterapia, mas que são muito úteis para quem estuda e quem quer entender esse poder da literatura na nossa vida. Então, tem um trabalho da professora, ela é uma psicóloga junguiana, que é a Clarissa Pinkola Estes. Então, eu recomendo todos os livros dela. Um deles é Mulheres que Correm com Lobos, mas tem um pequenininho que se chama O Dom da História, e 30 páginas, mas assim, é muito poderoso para que você, em poucas palavras, você possa entender que as histórias elas têm um papel fundamental na nossa saúde e as histórias que são as histórias tradicionais que acompanham a gente nessa humanidade, né? Então, tem a Clarissa Pinkola, tem o livro da minha orientadora, a professora Clarice Caldin, que está esgotado por enquanto, mas vocês podem acessar a tese dela, que é Leitura e Terapia, é o nome da tese, a Clarice Caldin. Tem tudo que fala de biblioterapia está meio esgotado, mas tem um da psicóloga Cristiana Seixas também, que é a Vivências em Biblioterapia. Ela trabalha com biblioterapia já há algum tempo e tem esse livro que dá para vocês terem acesso, Cristiana Seixas, Vivências em Biblioterapia. Então, dá para começar aí. E assim, eu sempre indico esse combo, Cristiana e Dante, então já dá para vocês entenderem ali, com literatura como remédio,
Vivências em Biblioterapia, e logo, logo vai ter o meu também, tá, gente? Então, eu já ia aguardem. dizer, já faço aí, já planto a semente, porque conversando você falou, estou preparando, eu já ia dizer, falo também. Aliás, a Cristiana já esteve dando curso na Casa Arca. A gente tem uma relação muito legal. Eu também já fiz uma pequena participação de um evento que ela promoveu lá no Rio de Janeiro sobre biblioterapia. Eu tenho o livro dela, ela tem o meu livro. Então, assim, o meu principal contato com o pessoal da biblioterapia é através da Cristiana, né? Mas eu poderia completar um pouco essa bibliografia, Érica? Com certeza, faça sua gentileza para a gente. Então, assim, além da Nancy Houston, que acabei de citar, né, a espécie fabuladora, eu gostaria de destacar, assim, muito rapidamente, mais 2 livros. E, obviamente, no meu livro pode-se encontrar uma série de outras referências importantes nesse sentido, mas acho que são fundamentais. Uma delas é a Michelle Petit, né? Michelle Petit, que é uma pesquisadora francesa, mas que teve uma atuação muito importante aqui na América Latina, tanto no Brasil quanto na Colômbia. Ela tem vários livros, né? Vários livros fabulosos, fantásticos, alguns mais teóricos, outros mais de experiência. Ela tem, aí, acho que, se não me engano, a editora 34, que publica os livros dela aqui no Brasil. É uma autora extraordinária. Ela tem um livro incrível sobre a leitura para os jovens, né? Que é maravilhoso, um da capa azul, que foge agora o título, mas é um livro incrível. E eu, inclusive, estava tentando trazê-la para o Brasil, para o nosso grupo de pesquisa e tal. Isso, exatamente. A Carla está mostrando aí, leitura ao espaço. Esse é um dos, né? Mas tem o outro que é a Arte de Ler também. A Arte de Ler é maravilhoso. Capa branca, que é incrível. Esse e a Arte de Ler da Michelle Petit tem que ter também. Acho que tem uma autora, perdão, Dante, tem uma autora também que é muito interessante, que traz esse mesmo olhar da Michelle Petit, que é a Genevieve Patti, que ela tem um livro que chama Deixe que Leiam, que é incrível, que é exatamente sobre esse olhar, da leitura, especialmente de como a gente vai formando leitores também. E o outro livro que eu queria ressaltar aqui, que eu acho que ao mesmo tempo é uma pequena obra-prima e um livro, acho que essencial para todo mundo que ama a literatura e que quer refletir sobre o papel da literatura na sociedade contemporânea, é um livrinho também muito pequenininho, que nada mais é do que uma transcrição de uma conferência que o professor Antoine Compagnon, né, deu no Collège de France, na posse dele, no Collège de France, que chama-se Literatura para Quê? Né? Literatura para Quê é um livro que, se não me engano, saiu pela editora da UFMG, e é um livro extraordinário. Ele faz uma história da leitura, uma história da literatura, né? Uma relação entre a literatura e a formação do homem. É um texto maravilhoso, eu recomendo também, um texto muito pequenininho, acho que tem 50 e poucas páginas, mas que eu acho que dá essa base, né, para o entendimento do papel da literatura na história, para o papel da literatura na nossa sociedade contemporânea. Que maravilha. Gente, que privilégio ouvir vocês dois assim. Eu me sinto honrada, né, e quero, em nome do Circuito Cultural de Pernambuco, agradecer a vocês por esse cuidado. A gente tem agora um tempinho para a gente se despedir, para vocês falarem, apresentarem as redes sociais de vocês. A gente já recomendou o livro Dante, já recomendou, Carla já falou sobre o dela que está chegando. Então é um momento da gente se despedir. Biblioterapia no Instagram e no Facebook. Eu tenho um site também, dosesdebiblioterapia.com. Eu tenho um curso online, Desvendando a Biblioterapia, com teoria e prática, para quem quer se aprofundar e quer levar isso, né, para a sua vida e para o seu trabalho. Vou abrir turma nova em outubro, então dá para me procurar, e quem despertou esse interesse pode me procurar, tá? E agradeço muito pela oportunidade, é um prazer muito grande também ter esse contato próximo com o professor Dante e bater esse papo, e um prazerzão conhecer você, Érica. Um abraço virtual para você. Muita gratidão. Bom, eu estou praticamente não, acho que estou em todas as redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, né, é só me procurar como Dante Galian, vocês vão encontrar lá, e o meu canal no YouTube também. Eu tenho também um podcast, que eu já fiz toda uma primeira temporada, que chama-se Leia a Bula, onde eu pego trechos da literatura clássica, livros que eu trabalho no laboratório de leitura, e a partir da leitura desses trechos eu faço reflexões a respeito
do humano, do contexto atual que a gente vive. O último que eu fiz, o último episódio foi sobre A Peste, do Albert Camus. Eu já vi que você começou a ler no começo da pandemia, né? Eu estava lendo, Exatamente. olha que legal isso. Exatamente. Então, aí vocês podem ter acesso tanto no meu canal do YouTube, quanto no podcast do Leia a Bula. E, para quem se interessar a respeito do laboratório de leitura, o site da Casa Arca, casaarca.com.br, onde a gente tem também, frequentemente, ciclos de laboratório de leitura sendo propostos a cada mês, a cada temporada. Por exemplo, já os próximos que vão vir agora é Noites Brancas, do Dostoiévski, e Romeu e Julieta, do Shakespeare. Então, a gente está sempre renovando. E também o curso de formação de coordenadores de laboratório de leitura, que é um curso anual, que a gente está agora terminando uma turma formando mais 6 coordenadores de laboratório de leitura. Essa é a terceira que a gente forma. E a pergunta que não quer calar é: só presencial, Dante? Para esse Não, tempo não. de pandemia, como Não, não? agora só remoto. Sim. Quando a gente puder voltar no presencial, eu vou manter uma coisa que eu já tinha começado antes mesmo da pandemia, que é a participação optativa, seja presencial, seja remota, né? Então, no final, a gente também um pouco se antecipou para isso, que a gente não sabia que vinha, mas a gente se preparou para isso, e hoje eu estou atualmente com os grupos todos no virtual, mas quando a pandemia passar, eu pretendo manter parte do público presencial e parte do público remoto. Então, e eu fico muito agradecido. Foi uma delícia estar aqui com vocês, batendo esse papo, conhecer a Carla, conhecer você, Érica, e desejo muita saúde e muita paz para vocês e para todo mundo que está aqui acompanhando o nosso bate-papo. Gente, que alegria. Então, para vocês que acompanharam com a gente, né? Eu tenho uma rede social também que eu trabalho bastante, que é o @Encanto do Conto. Lá mais tarde eu vou colocar um postzinho com os contatos do Dante e da Carla. E agradecer a vocês que acompanharam conosco pelo YouTube. Tem um monte de recado carinhoso para vocês dois, né? Depois vocês vão poder ter acesso. Muitos alunos, muitas pessoas que acompanham o trabalho de vocês. Agradecer a quem acompanhou conosco. Essa foi uma manhã rica, né? Eu me sinto assim muito honrada e confesso que a gente pensa é trabalho, não, é leveza. Essa manhã foi um momento de leveza. Então, agradecer a vocês. O Circuito Cultural Pernambuco continua. A programação está disponível no site, que é circuitoculturalpernambuco.com.br, e também no canal do YouTube, Circuito Cultural. Vocês podem acompanhar durante todo esse tempo. O material que foi trabalhado ontem está lá à disposição. Hoje também, amanhã também, e a gente segue até domingo com uma programação bem diversa. Gratidão a todo mundo que acompanhou e até a próxima atividade. Até a próxima. Valeu, obrigado.